Ciro Outeiro Pinto Moreira, sou delegado de polícia aqui na cidade de Uberaba. Estou lotado na delegacia de homicídios já há alguns anos e nesta tarde nós vamos conversar a respeito do Sistema Nacional de Segurança Pública. Nós vamos abordar alguns conceitos, né? Descrever, destrinchar esses conceitos e vamos abordar os temas que veremos a seguir. Então, tema Sistema Nacional de Segurança Pública e vamos começar pela introdução. Nas últimas décadas, nós vivemos uma epidemia de violência no Brasil. Isso é de conhecimento de todos. Os índices de criminalidade vêm crescendo a cada ano. Há décadas, né? Mais de 2 décadas, os índices de criminalidade vêm crescendo. E por uma razão que ainda é preciso haver estudo, no ano passado, no ano de 2019, os índices de criminalidade caíram significativamente. Não há nenhum estudo científico a respeito para justificar essa queda, mas o fato é que, por exemplo, os homicídios caíram por volta de 20% no país todo. Em alguns lugares mais, em alguns lugares menos. Então, pesquisas recentes revelam que a insegurança pública se tornou a principal preocupação dos brasileiros. Ao lado da saúde, da educação, a segurança pública é um serviço essencial do Estado, como nós veremos. E ela se tornou, a insegurança pública, né, a falta de segurança, da sensação de segurança pública, se tornou a principal preocupação dos brasileiros, segundo pesquisas realizadas pelos institutos de pesquisa. Felizmente, pela primeira vez, como eu disse, nos últimos 20 ou 30 anos, em 2019, a criminalidade teve queda em seus principais índices. Os tópicos que nós vamos abordar nesta aula: Plano Nacional de Segurança Pública, Sistema Atual de Segurança Pública, Violência Social e Criminalidade, traçar essa relação entre violência social e criminalidade, porque ela não necessariamente é sinônimo, nem toda violência social é crime, configura algum fato típico criminal. Estatísticas de violência social e criminalidade nos últimos anos, crime e segurança nacional. Então, traçar o paralelo entre os índices de criminalidade, a criminalidade organizada e transnacional, com a segurança nacional, que é um tema diferente de segurança pública. A segurança nacional trata do Brasil no cenário geopolítico, os interesses, objetivos nacionais, por aí vai. Funcionalidade do sistema: o nosso sistema é funcional, como ele está estruturado hoje, ele atende às necessidades da população e às necessidades do tipo de criminalidade que nós temos no Brasil. O ideal, né? Como seria um sistema ideal, se é que a gente vai conseguir traçar esse cenário: política de segurança pública, estratégia nacional de justiça e de segurança pública, Secretaria Nacional de Segurança Pública. Bom, vamos fazer algumas abordagens, uma introdução histórica, né? Posicionar a questão no plano da história. A criminalidade que mais preocupa é a violenta, claro. Nas sociedades primitivas praticava-se a violência de forma indiscriminada. A sociedade não tinha os valores naquele tempo, né, nas eras mais primitivas, que nós temos hoje. O indivíduo não era o centro, considerado o centro do universo, né? Era a religião ou a coletividade, mas não o indivíduo. O indivíduo não tinha um valor intrínseco. O indivíduo era peça ali de um sistema. Os valores e as normas de convivência não correspondiam, então, em grande medida ao que temos nos tempos modernos, em que o indivíduo é o centro e o destinatário final dos bens da vida. O Estado, os bens que a sociedade produz, tem por finalidade atender às necessidades dos indivíduos, a necessidade vital das pessoas. Neste momento é importante fazer então um parêntese para brevemente falar sobre violência. Vamos abordar então brevemente a segurança pública na história. O marco histórico da era moderna são as revoluções liberais do período iluminista do século XVIII, as quais reconheceram ao homem, então, o seu valor intrínseco e natural. Foi um momento de evolução da civilização ocidental.
Rompeu-se então com a ideia de que o rei era o representante de Deus na Terra e que o centro do universo era Deus, por isso que o clero e a igreja tinham uma proeminência muito grande na sociedade, e o indivíduo foi colocado no seu devido lugar como centro, então, dos projetos, objetivos da sociedade. Nesse diapasão, a Declaração de Direitos, então, nesse contexto aí de iluminismo, dos filósofos iluministas, das revoluções liberais, a Declaração de Direitos do Bom Povo da Virgínia foi a primeira carta, o primeiro documento escrito como Constituição, um ato constitutivo mesmo de uma sociedade, em que houve esse rompimento formal entre o teocentrismo e o absolutismo, e o indivíduo foi então alçado ao plano de proeminência na sociedade. Mencionava esse artigo 1º que todos os homens nascem livres e têm direitos à liberdade, à vida, à propriedade e o direito de procurar a sua própria felicidade, bem como o direito de ter segurança, e essa segurança é provida pelo Estado. E essa Declaração do Bom Povo da Virgínia foi a que deu início à Constituição Americana, né? ao movimento constitucional americano, na América do Norte, quando eles romperam com a Inglaterra. E a Revolução Francesa teve um caráter de universalidade, ela se pretendeu universal, para que se espalhasse por todos os países. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 26 de agosto de 1789, então posterior à Revolução Americana, inspirada na Revolução Americana, estabeleceu em seus 17 artigos os direitos fundamentais do homem sob uma perspectiva universal. Consagrou que o objetivo da associação política é preservar os direitos imprescindíveis do homem. O objetivo da política e do Estado, como organização, é garantir os direitos do homem e prover os bens da vida que o homem necessita, entendidos como o direito à liberdade, à propriedade, à segurança. Para garantir esses direitos é necessário uma força pública. Para preservar a ordem pública, é necessário constituir uma milícia, uma força pública, que vai funcionar como polícia administrativa, que tenha a confiança da população para agir em prol da coletividade, não devendo jamais agir com foco nos interesses particulares, nem dos poderosos, nem da política. São instituições, essa força pública, né, é pensada como uma instituição de Estado e não de governo. Na ordem internacional foi a Declaração Universal dos Direitos do Homem, feita pela ONU, Declaração Universal dos Direitos Humanos, que reconheceu que as pessoas têm direito à liberdade, à segurança pessoal, à vida, à saúde, né? À liberdade e à segurança pessoal. O direito à segurança vem intrinsecamente ligado a outros direitos, tendo em vista que a efetiva prestação da segurança proporcionará aos cidadãos o exercício pleno de vários direitos fundamentais. Primeiro, é preciso ter segurança, para que depois se lute pelos os outros direitos que nós temos. Saúde, educação. Sem segurança, a própria economia tem problema. O próprio desenvolvimento econômico vai ter dificuldade. Entre eles, então, os direitos fundamentais são a vida, a liberdade e a propriedade. O conceito de violência. Toda violência é criminal? Nem toda violência configura crime. A violência vem do latim, violência, tendo a raiz vis, origem no verbo violare, traz em si a ideia do uso da força física. Mas não só, a violência pode ser psicológica, tem vários tipos de violência, mas o que nos interessa aqui é a violência física, né? Alguma transgressão ou violação à integridade de outrem, a violação à integridade dos direitos dos outros. A violência perturba quando ultrapassa o limite do aceitável, porque existe um limite do aceitável para a violência. Esse aceitável está sujeito a fatores culturais, sociais e jurídicos. A violência sempre foi uma parte importante da vida humana. O ser humano, a sociedade humana, a história da sociedade humana, das sociedades humanas, está permeada de violência. A violência é uma linguagem, uma forma de expressão de algumas sociedades. Por exemplo, sociedades tribais. Existem ritos
de passagem, né, da infância para a vida adulta, que são violentos em algumas sociedades tribais. Vale lembrar que existe o exercício da violência legítima também. A violência, ela pode ser exercida de forma legítima pelo Estado ou pelo indivíduo, numa situação de legítima defesa. A violência é sempre nefasta? Nem sempre, às vezes ela é necessária. Então ela pode ser uma violência legítima. Isso tudo está condicionado à legislação, aos requisitos que a lei prevê e cria para a legítima defesa, por exemplo, e para a atuação do Estado. Então eu dizia que a violência social é resultante de atos sociais que afetam a convivência humana, convivência em sociedade, entre as pessoas de uma mesma sociedade, que podem gerar desagregações. A violência sempre gera desagregação ou outros transtornos, por exemplo, crimes, sofrimentos, depressão, pobreza, destruição. Exemplo de violência que não é necessariamente um fato criminal, um crime em si, um acidente de trânsito, pessoa que o pneu do carro estoura na estrada, ainda que obedecendo os limites de velocidade, o pneu estoura, o carro capota, o motorista morre. É um fato violento, mas ele não é um crime em si. E gera desagregação. Essa família cujo motorista, né, o pai era o provedor, por exemplo, vai ter perdas afetivas, perdas financeiras, econômicas e por aí vai. O suicídio também é uma violência, embora não seja crime. A autolesão, né, não configura crime. O sujeito tirar a própria vida, se não for induzido, instigado por outrem, não configura crime. Os crimes em geral, por exemplo, aí os crimes violentos, homicídio, estupro, roubo, contrabando, tráfico de drogas, tráfico de armas, todas essas violências configuram, causam desagregação social. E os grandes bolsões de pobreza, de miséria, também é uma situação de violência social, em que pessoas se veem providas, tolhidas do mínimo existencial, do mínimo necessário para a sua existência. Os mendigos, né, o pessoal em situação de rua, também é uma situação de violência social. O abandono de crianças e discriminações de todos os tipos. Violência e criminalidade social. Quais são os fatores da violência? Uma classificação dos fatores que contribuem para a ocorrência da violência pode ser encontrada em Chesney, para quem o fenômeno tem origem em. Quais são os fenômenos, a origem da criminalidade? Fatores socioeconômicos, como a pobreza, as desigualdades e as heranças dos períodos de recessão econômica. Nesses períodos, nesses sistemas, nessa situação de dificuldade econômica, há um fator estimulante da criminalidade e da violência. Violência doméstica, criminalidade em geral. Importante fazer um parêntese que o crime não está diretamente relacionado com a pobreza, com a miséria, mas as desigualdades econômicas e sociais, claro que são uma força motriz do comportamento violento. Fatores institucionais relacionados à insuficiência do Estado em atender às demandas sociais. Crise no modelo familiar e a perda do poder de influência do setor religioso. A perda dos valores essenciais da nossa sociedade, os valores básicos, basilares da nossa sociedade. Também são fatos, né, forças motrizes do comportamento violento. Fatores culturais, como a cultura do machismo em relação à violência doméstica, por exemplo, né, que é a relação do machismo, da cultura machista, com a violência doméstica e familiar contra a mulher. Onde há essa cultura do machismo, é mais favorável a ocorrer a violência doméstica familiar contra a mulher. E a desordem moral, que é o declínio, como nós falamos, dos valores essenciais da sociedade. Demografia urbana, cidades sem projeto, sem planejamento, que crescem como vegetais, né, no ambiente, não planejadas, não estruturadas, não pensadas para prover para o cidadão todos os bens essenciais, como transporte. Abrem-se bairros na cidade que não tem transporte público. Então, isso é extremamente desfavorável para aquela população, por exemplo. Não tem escola, não tem polícia, não tem posto policial próximo. Então, o crescimento da taxa de natalidade também, desenfreado, é preciso que
a sociedade repense, talvez, aí um controle de natalidade como política pública, a migração e a ocupação desordenada do solo urbano e o surgimento como consequência de aglomerados urbanos desprovidos de condições minimamente adequadas às demandas das pessoas. A mídia e sua influência na produção do medo, do crime e da sensação de insegurança. A mídia, não deliberadamente, mas tem essa consequência, né, ao veicular os crimes mais violentos e só os crimes violentos, ela acaba reforçando o medo do crime e a sensação de insegurança. Os homicídios, por exemplo, não são os crimes que mais acontecem numa cidade, mas percebam nas manchetes dos jornais, especialmente dos jornais regionais, né, locais, que eles dão um espaço muito grande para a cobertura de homicídios. Enquanto que os crimes, por exemplo, patrimoniais, não violentos, os furtos, são muito mais numerosos, infinitamente mais numerosos do que os crimes violentos. Mas, enfim, a mídia é o que vende, então a mídia acaba usando isso como uma estratégia até para atiçar a curiosidade pública, e isso gera nas pessoas, né, inevitavelmente, uma sensação de medo, de insegurança, de que nós estamos desprotegidos. E não é bem esse o cenário. A globalização mundial e a transnacionalização das relações entre os países e regiões, incluindo o crime organizado. A porosidade das fronteiras dos países, dos estados soberanos, o aumento do fluxo de pessoas entre os países acaba estimulando e facilitando o crime organizado, que é transnacional. O crime organizado não tem fronteiras, ele não está restrito a um só país. Ele transita por vários países e várias regiões do globo. E isso facilita o quê? A entrada de droga, de armas, de lavagem de dinheiro, né, de evasão de divisas. O trânsito de pessoas acaba contribuindo. É uma situação necessária, né, o trânsito de pessoas, o trânsito livre de mercadorias e pessoas, mas isso acaba também contribuindo para o crime organizado. Então podemos perceber que nem sempre a violência social configura crime. Eu dou o exemplo do suicídio, que não é um crime, um acidente de trânsito causado pela própria vítima. Porém, crime é sempre uma violência social. O crime é a negação da validade da norma jurídica. É o autor do crime dizendo: eu sei que essa conduta é criminosa e não dou a mínima para isso. Vou praticar essa conduta e não tenho medo das consequências. Então, é uma violência social. Por exemplo, como eu falei, né, o suicídio e a miséria extrema não são crimes, mas são formas de violência. Manter essas pessoas em situação de miséria extrema é uma violência social. No Brasil, os termos violência social e criminalidade praticamente têm o mesmo sentido. Porém, existem diferenças não consideradas por aqueles que confundem o significado de cada um. E vamos ver isso. Segurança, importante fazer essa distinção. Segurança pública é sinônimo de ordem pública? Os doutrinadores apresentam várias definições para o termo ordem pública, mas a ideia central gira em torno da tranquilidade pública, da segurança de bens e de pessoas, ou ainda da ausência de desordem. Ordem pública é sinônimo de tranquilidade pública, de que as coisas fluem obedecendo às regras, que as pessoas e os negócios e a vida seguem obedecendo às regras pré-estabelecidas. A Escola Superior de Guerra define a ordem pública como a situação de tranquilidade e normalidade cuja preservação cabe ao Estado, às instituições e aos membros da sociedade. Todos os membros, cada membro da sociedade, cada indivíduo é responsável pela segurança pública também, consoante as normas jurídicas legalmente estabelecidas. Então, para a ESG, a Escola Superior de Guerra, a paz social é um dos objetivos fundamentais permanentes da nação. Em geopolítica, nós estudamos isso, objetivos fundamentais permanentes de uma nação. Um deles é a paz social. Uma sociedade, nós objetivamos, né, ter uma sociedade ordeira, que respeita as regras, que obedece às leis. Isso gera segurança, não só segurança pública, mas segurança jurídica, de que os negócios, os contratos vão ser respeitados, né? Passa essa ideia de que os contratos vão ser respeitados.
A ordem pública é o objetivo buscado pela segurança pública. Então, ordem pública é um objetivo da segurança pública. A segurança pública existe também para prover ordem pública, garantir a ordem pública, que visa prestar esse serviço para garantir tranquilidade e dignidade da pessoa humana, Então, a segurança pública é um serviço, cujo objetivo é a ordem pública. Sob esse contexto, o artigo 29, inciso 2 da Declaração Universal dos Direitos Humanos previu o dever do Estado, de o Estado respeitar os direitos fundamentais para alcançar o bem-estar social e garantir a ordem pública. Esse serviço da segurança pública tem que ser prestado pelo Estado e de forma legal, obedecendo às leis, para que não viole os bens jurídicos individuais e coletivos. Não haja abuso dessa autoridade. Como eu falei, a segurança pública, né, o exercício da segurança pública, legitima o Estado a usar da violência legítima para atingir os seus fins. Para garantir a ordem pública, o Estado pode agir em determinadas situações até de forma violenta, mas desde que respeite os direitos e garantias fundamentais do cidadão. Sob pena de o agente público incorrer no crime de abuso de autoridade. Então, a segurança pública na Constituição Federal de 88. Como que está posicionada a segurança pública na Constituição de 88? A Constituição Federal de 1988 foi fruto de um momento histórico caracterizado pelo fim do regime militar. Então, de 64 a 84, 86, mais ou menos, nós vivemos aí sob o regime militar, no qual se confrontaram os movimentos comunista revolucionário e as Forças Armadas, né, representando uma parcela da sociedade. Era um momento de bipolaridade no mundo. Depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo se dividiu. Blocos de países se aliaram aos dois países centrais, que eram os Estados Unidos, de um lado, representando o mundo liberal, liberal, democrático, e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, representando o bloco comunista, dezenas de países ali aliados a eles. Então, o mundo viveu nessa dicotomia. O movimento de 64 foi uma resposta a esses movimentos revolucionários de ordem comunista, né? O Brasil está na esfera de influência dos Estados Unidos, então as Forças Armadas impediram que aí, sob esse pretexto, né, tomaram o poder, e durante 20 e tantos anos, 24 anos, nós vivemos um regime militar, em que não havia eleições presidenciais, por exemplo. Então, os presidentes da República desse período eram escolhidos de forma indireta e eram todos militares. Então, com o fim do regime militar, né, foi convocada uma Assembleia Nacional Constituinte e a Constituição de 88 foi elaborada, redigida por esses grupos políticos que antes se confrontavam. Então, ela é bom posicionar para vocês perceberem por que a Constituição Federal de 88 é como é. Então, a Constituição de 88 teve por característica conferir protagonismo aos direitos e garantias individuais e coletivas. Desde o preâmbulo, declarou como valor fundamental da nossa sociedade, a qual se pretende fraterna, né? Ela própria diz que é uma sociedade fraterna, plural e sem preconceitos. Então, ela tem como valor fundamental a harmonia social e na ordem interna e na ordem internacional, e a solução pacífica das controvérsias no plano internacional. A segurança pública foi inserida no caput do artigo 5º como direito fundamental do indivíduo. Então, ela já é citada desde o preâmbulo da Constituição, mas como norma jurídica, ela ingressa na Constituição a partir do capítulo 5º, do artigo 5º dos direitos e garantias fundamentais. No artigo 6º ela é mencionada, mas não com esse sentido de segurança pública. Isso é a segurança jurídica das relações sociais e do trabalho. Aí a Constituição volta a falar de segurança no artigo 144, que cria um capítulo específico lá para tratar da segurança pública. Logo depois que trata das Forças Armadas, ela trata da segurança pública.
A Constituição Federal, então, criou um capítulo específico para a segurança pública, onde tratou das instituições que integram o sistema de garantia da ordem pública. O Constituinte pensou a segurança pública como um dever do Estado, então, lá no artigo 144, se vocês lerem lá no 144, vocês vão ver, um dever do Estado em relação aos cidadãos, quer dizer, é um crédito que o cidadão tem em relação ao Estado. O Estado tem uma dívida com os cidadãos de prestar o serviço de segurança pública. Então, é um direito de todo cidadão e também é uma responsabilidade de todo cidadão. O artigo 144 coloca o cidadão como um protagonista da segurança pública. Ele também é responsável pela sua própria segurança e pela segurança da coletividade. E aí a legislação é permeada de vários exemplos de como o cidadão deve colaborar com a segurança pública. Por exemplo, é dever de toda pessoa que toma conhecimento de um crime atuar como testemunha no processo judicial, no processo criminal. Ela tem o dever de falar a verdade sobre o que viu e presenciou. Então é um dever que vem daí, da responsabilidade de todo cidadão com a segurança pública. E ela é destinada, qual que é a missão da segurança pública? É preservar a ordem pública, a tranquilidade, a paz pública, a paz social e a incolumidade das pessoas e a incolumidade do patrimônio. O patrimônio também é um valor fundamental, está lá no artigo 5º da nossa Constituição Federal. Logo, podemos concluir que há diferença entre ordem pública e segurança pública. Não são sinônimos, né? A segurança, então, é um serviço que busca prestar a ordem pública, a paz e a tranquilidade. Na medida em que a preservação da ordem pública é a missão da segurança pública, como um serviço essencial. Ao lado da saúde, da educação, temos a segurança pública lá como serviço essencial. A ordem pública é um estado de coisas que se busca. Então a ordem é um estado de coisas que se busca. Ela é tão importante que é lema até da nossa bandeira, né? Um lema positivista, está lá, ordem e progresso, é o que o Estado brasileiro busca. Ordem pública, né? Um Estado com paz e tranquilidade social e progresso, desenvolvimento. Quer-se ordem em todos os segmentos. Ordem econômica e financeira, ordem econômica e financeira, ordem política, ordem social, ordem jurídica. Ordem é um valor que se busca. Então a segurança pública é frequentemente tema de calorosos debates. Claro, a segurança pública deve ser entendida como meio pelo qual o Estado impõe proteção à vida e aos direitos e liberdades fundamentais de cada indivíduo, efetivando, estabelecendo um convívio pacífico e harmonioso em sociedade. Consequentemente, a segurança é um direito fundamental, que assegura o gozo de inúmeros outros direitos previstos no ordenamento jurídico. Por exemplo, a atividade econômica, ela precisa de que haja segurança pública para se desenvolver. O capitalista, né, o sujeito que vai empreender, o empreendedor, ele vai escolher um lugar em que há segurança pública para abrir, para fazer o seu investimento, para abrir o seu negócio, para abrir sua indústria, para desenvolver aquele local. Por que ele vai buscar um lugar com segurança pública? Porque ali ele vai poder trabalhar sem ter prejuízos financeiros. Por se tratar, então, de um direito fundamental, a acepção lato sensu de segurança engloba tanto a segurança individual como a segurança pública. A missão da segurança pública consiste em preservar e proteger a vida e a liberdade dos indivíduos. Então, a partir da década de 90 do século passado, os índices de criminalidade dispararam, principalmente no eixo Rio-São Paulo, notadamente por causa do narcotráfico e do tráfico internacional de armas, que causavam, na época, uma série de homicídios em razão da disputa de facções criminosas. Nesse período, da década de 90, se constituíram várias facções criminosas, elas se fortaleceram, ganharam protagonismo aí nas manchetes de jornal, pela barbaridade dos crimes que vinham praticando. Diante dessa situação, o governo federal lançou, então, aí começou o governo federal, passou a se preocupar mais seriamente com a segurança pública e tomar medidas mais concretas. Até então, a segurança pública ficava a cargo dos estados. A maioria dos crimes, como nós vamos ver, são de responsabilidade, de competência da justiça estadual. Então, compete às polícias estaduais, a polícia militar e a polícia civil de cada estado, a repressão, a prevenção e a repressão desses crimes.
da maioria, 90% dos crimes são de alçada estadual. Mas nesse período histórico que nós passamos, o governo federal se viu obrigado a participar de forma mais ativa, coordenando então as ações dos estados. E aí lançou o Plano Nacional de Segurança Pública, o PNSP, que foi idealizado com base em alguns princípios gerais que nortearam o estabelecimento de 8 objetivos principais. Veremos. Promover a expansão do respeito às leis e aos direitos humanos. Contribuir para a democratização do sistema de justiça criminal, o acesso à justiça, a ampliação do acesso à justiça. Aplicar com rigor e equilíbrio as leis no sistema penitenciário, respeitando o direito dos apenados e eliminando suas relações com o crime organizado. Reduzir a criminalidade e a insegurança pública. Controlar o crime organizado e eliminar o poder armado de criminosos que impõem sua tirania territorial. Existem verdadeiros estados dentro do estado, né? Em algumas cidades, regiões dominadas pelo crime organizado, em que o estado ali não atua, não entra, não presta os serviços que deveria prestar. Então, controlar o crime organizado e sua tirania territorial às comunidades vulneráveis. Geralmente, esses territórios ficam em comunidades socialmente vulneráveis. E aí expandem sobre crescentes extensões de áreas públicas. Então, bloquear a dinâmica do recrutamento de crianças e adolescentes pelo tráfico, pelo narcotráfico, tráfico de drogas. Ampliar a eficiência policial e reduzir a corrupção e a violência nas polícias. Valorizar as polícias, reformando-as, promovendo a requalificação dos policiais, de uma sistemática única no país todo. Hoje nós temos isso daí concretizado, né? Nós veremos na Senasp, o que é a Senasp, levando-os a recuperar a confiança da população e reduzir o risco de vida a que estão submetidos os cidadãos. E a confiança da população na polícia é vital para a prestação de um bom serviço. O policial tem que ser encarado pela população como um aliado, como alguém a quem a população possa recorrer sem medo.